O projeto de Deus para a sua igreja é tão grande, que Ele escolheu pessoas aparentemente incapazes de construir algo realmente significativo e levar o Evangelho a sério. Porque quando o reino se revela nos filhos, estes são poderosamente transformados, a ponto de não serem mais reconhecidos no seu ciclo de amizade. Tudo muda para melhor em sua vida, e essa é a maior prova de que eles nasceram de novo. Assim foi na escolha dos discípulos. Jesus escolheu homens comuns que foram por Deus capacitados, passaram por uma transformação mental radical, nasceram de novo, espiritualmente foram cheios do poder do Espírito. Dessa forma sacudiram a terra, derramando sobre ela o poder do reino de Deus. Em Duartina não foi diferente. Deus plantou uma semente no coração de uma linda garotinha chamada Dalva. Ela sonhou em ter um marido pastor e juntos poderem transformar vidas. Só não contava que ele não nasceria pastor. Ele teria que ser construído, treinado, capacitado e habilitado por Deus. Eu era menina, mocinha, adolescente, morava em Duartina, uma cidade do interior, e eu tinha um sonho muito grande de cuidar de vidas, de almas. Eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas. E eu sempre sonhei, quando eu crescer, eu vou me casar com um pastor. Eu vou ter uma igreja, eu vou cuidar de almas. E esse sonho, quanto mais passava o tempo, mais ele crescia no meu coração. E depois, com 18 anos, mudei para Paulínia. Conheci o Paulo e gostei, me apaixonei pelo Paulo. Embora ele não fosse um cristão, não conhecesse nada, não falava a minha língua, eu comecei a amar. E eu apresentei ele a Deus e disse: Senhor, eu estou gostando demais dele, mas não tem as qualidades que eu preciso para um pastor. E eu me apresentei a ele dizendo que eu era cristã, que eu era evangélica. E ele disse: não gosto de crente. Não adianta que eu não gosto de crente. O até então Paulinho foi numa igreja a convite de algumas amigas, pensando que seria somente um passeio no parque. Até que chegou um dia que nós fomos convidados por uma amiga para uma festa numa igreja Assembleia de Deus. E ele, para agradar a amiga, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha aceitado um convite meu. Mas para agradar, ele aceitou o convite e foi. Na Assembleia de Deus, nós fomos num evento, numa festa de jovens, e assistindo o culto ali, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocou profundamente no coração dele, a ponto de, na hora do apelo, ele se levantou, junto com outros jovens que estavam indo para frente para aceitar Jesus como Salvador. Ele se levantou, eu olhei e falei: ele não entendeu o que está acontecendo, ele não está sabendo que isso é um apelo para conhecer, para aceitar Jesus. E ali na frente, ele se rendeu ao Senhor, ele se prostrou, ele foi o único que se prostrou diante do altar, enquanto os outros jovens estavam em pé aceitando Jesus. Ele estava prostrado, chorando. E eu disse: mas por que ele está chorando? Mas por que ele está fazendo isso, só ele ajoelhado? Mas eu não sabia que já era um chamado de Deus para a vida dele, para começar esse tão sonhado sonho meu, que é a Igreja Nissi. Até que o Espírito Santo tomou, o transformou, o capacitou. E alguns anos depois, a comunidade Nissi começava na sala da sua casa com sua família. Essa igreja começou em 1992, numa casinha pequena, uma sala pequena, onde o Senhor pôs no coração do Paulo um desejo também de começar uma igreja. Mas a gente achava que a igreja seria somente aquilo, só aquela salinha. Nós não imaginávamos um templo grande, cheio de gente. E
aquele sonho meu já estava sendo realizado ali naquela sala. Alguns puffs, algumas poltroninhas. E começamos a orar, a ler a Bíblia, e chamei uma vizinha, outra, e ela trazia os seus problemas. Meu filho está enfermo, o meu marido está desempregado. O fogo do Espírito Santo ardia, e quanto mais o agora pastor Paulo e sua esposa, pastora Dalva, visitavam as famílias, mais vidas eram libertas das garras do inimigo. Doentes eram curados, viciados eram transformados. As pessoas vinham de todas as partes e a comunidade começou a crescer a ponto de não caber mais na sua sala. Convidei meus irmãos, a Sandrinha veio, trouxe o violão, a minha irmã. Outros vizinhos vieram, uma ia falando para outra, uma vizinha falando para outra, e daqui a pouco a sala encheu. A minha casa estava cheia, já não comportava mais. E a sala de jantar cheia, pessoas querendo chegar mais perto na sala. E eu falei, meu Deus, que coisa linda! E eu via todas as noites, a gente ouvia testemunhos lindos de pessoas sendo tratadas, curadas, traziam testemunho, traziam resultados daquilo que a gente estava fazendo. Nós procuramos e achamos um salão, um barracão, na Rua França, lá na Vila Bressane. Um lugar que estava totalmente destruído, os vidros quebrados, todos bem velho. Quando nós olhamos aquele lugar, eu falei, meu Deus, que lugar lindo para fazer uma igreja. Que lugar grande. Eu já vi a igreja pronta, eu já vi pintado, eu já vi cheio de bancos, já vi pessoas chegando, já consegui ver o altar e louvor. O meu sonho estava se tão realizando assim, de uma maneira tão grande. E quando eu vi aquele barracão, eu falei, é aqui, Paulo, é aqui. Fomos para o primeiro prédio e ali formamos o Ministério de Louvor. E a cada encontro o pastor Paulo era ainda mais cheio do Espírito Santo, levando o evangelho a sério e sacudia a cidade. A comunidade cresceu e se fortaleceu. Foi um momento muito especial da minha vida, que quando nós iniciamos esse trabalho naquela igreja, diante de todas as adversidades financeiras e também de mão de obra, eu tive ali uma surpresa. Eu conheci um grupo de rapazes, todos eles dependentes químicos, drogados, e eles passaram a estar muito perto de mim e comecei a trabalhar com a vida deles, com a família deles, e esses meninos vieram e começaram a ser o meu instrumento para o desenvolvimento daquela igreja. Foram eles que fizeram tudo, desde da base até o final. Foram eles que trabalharam comigo, foram eles que trabalharam naquele lugar diariamente. Eu tinha meu compromisso fora, no meu trabalho, mas eles ficavam ali, assumiram. E era impressionante que com toda aquela adversidade, dificuldade que eles tinham, eles foram se tratando, se transformando somente por estarem ali participando. E a igreja foi construída através da mão de 6 pessoas dependentes químicas. E esses meninos foram a surpresa grata da minha vida, quando eu comecei a perceber que a palavra pode libertar de uma forma poderosa uma vida. E foi através deste momento que nós começamos a iniciar um trabalho de libertação no nosso ministério. A igreja ela começou a ter um crescimento diante de uma visão muito interessante, que foi até chamada de amor, né? A igreja do amor. Então nós sempre ouvimos isso por muitas pessoas, porque na realidade nós tínhamos um propósito muito lindo de poder fazer com que essas pessoas fossem tratadas com carinho, respeitando as dificuldades de cada um deles. E aonde a igreja começou a crescer por esse sentimento de família, por esse sentimento de amor, de respeito, de sentir as dores que eles sentem e poder tratá-las. E isso fez a diferença na nossa vida e no ministério. Os testemunhos são tantos que nós não temos nem como poder contar todos a vocês. Nós iríamos minimizar muito, né, para poder oferecer a você um pouco do entendimento do que aconteceu. Nós tivemos ali vidas que eram tetraplégicos, paraplégicos, vidas em situações assim realmente de difíceis situações para poder sobreviver, que foram curados, foram libertos, que saíram andando na nossa frente.
E isso realmente é um contexto muito lindo do que o ministério trouxe, né, para a sociedade de Paulinho. Tivemos que mudar de prédio novamente. Agora começamos a ter um corpo ministerial. Ministério de louvor mais consolidado, coral, Ministério da Palavra, Ministério de Jovens, Ministério Kids, e a comunidade cresceu ainda mais. Pensei em desistir. Eu cheguei até a falar com Deus. Eu disse: Senhor, eu acho que eu pedi errado. E a primeira dificuldade é você aceitar o plano de Deus, porque nós temos realmente esse grande conflito dentro de nós.